Hoje eu estava na escola e meu amigo me falou que ele estava sem celular. O cara deixou o celular cair na água. E eu falei, cara, como você deixou o celular cair na água? Ele estava distraído. Com o celular na mão. Gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva-se e deixe o like.